Olá, aluno do terceiro ano, aqui é o professor Nilson. A gente vai iniciar a aula aqui de estatística, ok? Bom, aqui tem uma pequena introdução que vocês podem ler depois, certo? Eu vou dizer mais ou menos o que ela diz. Ela supõe que é feita uma pesquisa, certo? E essa pesquisa ela precisa de algumas coisas. Primeiramente, é você dimensionar, entender o tamanho da amostra, a população, certo? E precisa também que você escolha o que a gente chama de variáveis, que é perguntas que serão respondidas, certo? E depois precisa também da coleta, um método de coleta, certo? Mas tudo isso vocês vão ler aí. E precisa, depois de coletar os dados, precisa também você tabelar esses dados, tabular eles, fazer contagens, certo? Para poder retirar resultados dessa pesquisa. A ciência que se dedica a esse tipo de trabalho é o que a gente chama de estatística. Então, essa primeira parte aí, ó, que é o texto aí, eu vou mandar depois tudo isso para vocês, fica como leitura. O que vai interessar para a gente mesmo aqui no começo, ó, é isso aqui, ó. Primeira coisa, o que é uma variável, certo? Uma variável estatística, ele dá um exemplo aqui, ó, que é uma pesquisa que precisa fazer com moradores do bairro, uma pesquisa com 20 pessoas, não é isso? Que frequentam um parque e eles querem fazer, como se diz assim, um apanhado do que, como é que essas pessoas, entendeu? Qual são o tipo de pessoa e o que é que eles fazem no parque. Bom, eles fizeram uma tabela como essa que vocês estão vendo aí, ó, que tem a seguinte coisa. Então, o que tinha na pesquisa? Eles iam perguntar o sexo, a idade, a frequência semanal que essas pessoas vão ao parque, o estado civil, o meio de transporte, ou seja, como elas vão, o tempo de permanência, quanto tempo ficam no parque, e a renda familiar mensal em salários mínimos. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, nesse cabeçalho, ó, é o que a gente chama de variável. Então, quais são as variáveis? É justamente ó, o sexo, a idade, a frequência, é aquilo que vai ser respondido. Observe que algumas variáveis, ó, como o sexo, ó, já tem poucas respostas para ser dada, ó, masculino e feminino. A idade já tem uma gama maior de respostas, não é isso? Frequência semanal que a pessoa vai. Bom, isso é o que a gente chama de realizações ou resultados possíveis daquela variável, certo? Aqui eu vou passar para outra página, é simplesmente o complemento da tabela da página anterior. Como assim complemento? É porque como a pesquisa foi feita com 20 pessoas, né? Então tem que ter abaixo aqui do cabeçalho 20 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e as outras 11 linhas estão aqui na próxima página, ok? Aí com as devidas respostas de cada um. Então, de novo, como eu estava dizendo, o que são as variáveis? São exatamente as perguntas que se fazem. Se perguntar qual é o seu sexo, a pessoa vai dar uma resposta, o sexo é a variável. Uma da outra pergunta, qual a sua idade? Teria várias respostas, né, como vocês estão vendo aqui. Quem é a variável? A variável é a idade, certo? Agora, é bom vocês notarem que as variáveis, existe o que a gente chama de variável qualitativa, certo? Variável qualitativa, e existe as variáveis quantitativas. O que é uma variável qualitativa? A variável qualitativa são aquelas que não são dadas as respostas por um fator numérico, por números numéricos. Um exemplo de variável qualitativa é o sexo. Qual é o tipo de resposta? Feminino e masculino. Então, sexo é uma variável qualitativa, ok? Outra variável que é qualitativa é o estado civil. O estado civil, a resposta, ela não é numérica. A pessoa vai dizer que é o quê? Casado, solteiro, viúvo, certo? Então, essas são
as variáveis qualitativas. E existem as variáveis quantitativas. As quantitativas é que a resposta vai se configurar em um número. Exemplo, a idade, a frequência semanal, que a frequência semanal é quantas vezes a pessoa vai por semana. Então a resposta geralmente é um número, ok? Tem o tempo de permanência, também é numérico, e a renda familiar. Essas são variáveis quantitativas. As variáveis quantitativas, elas podem ser discretas, que como está dizendo aqui, são aquelas cujos valores são obtidos por contagem e representados por elementos de um conjunto finito ou enumerável. No nosso exemplo, a gente tem a variável quantas vezes na semana, porque o número de vezes só pode ser um número discreto, ou seja, a pessoa não pode ir 1,5 vezes no parque, ou ele vai 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Então você observa que essa é uma variável que é uma variável discreta, ela é uma variável que a resposta é um número inteiro e que geralmente você sabe quem tem é o anterior, quem é o próximo, certo? Que nem, por exemplo, número de filhos de um casal. O número de filhos de um casal é 1, 2, 0, certo? Não vai ter uma resposta, por exemplo, 1,5. Então, os números discretos, as variáveis discretas, quantitativas discretas, são aquelas que se assemelham aos números naturais, certo? A resposta geralmente é um número natural. Bom, e tem as variáveis quantitativas contínuas, tem as discretas, tem as contínuas. As discretas são mais obtidas por contagem. As contínuas são aquelas que são mais medidas por mensuração. Quando ele fala aqui por mensuração, são variáveis que se assemelham mais a medidas. Exemplo, a altura de uma pessoa. Se uma pessoa disser que tem 1 metro de altura e outra disser que tem 2 metros de altura, existem várias pessoas que estão entre 1 e 2, ou seja, depois de 1, a próxima resposta não é o 2, pode ter 1,1, 1,2, certo? Pode ter 1,21, 1,22, ok? Ou seja, são variáveis que na resposta elas são numéricas, mas são números que estão no campo dos números reais. O que é estar no campo dos números reais? Eu vou dar um exemplo simples. Nos naturais, você sabe que você tem o 1, aí o próximo é o 2, o próximo é o 3, certo? Entre o 1 e o 2 não tem nenhum natural. Entre o 1 e o 3 tem só um natural. Então, entre dois números, você sempre sabe quantos números tem quando a variável é discreta. Nas variáveis contínuas, ela está no campo dos números reais. Entre o 1 e o 2, existem infinitos números reais. Infinitos. A pessoa pode dizer, não, como assim? Não, muito simples, 1,5, que é 1,5. Está entre o 1 e o 2, é um número real. Aí a pessoa pode achar, mas então só tem 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Não, isso aqui é porque eu dividi o espaço entre o 1 e o 2 em 10 partes. Se eu dividisse em 100 partes, aí teria 1,01, 1,02, 1,03, 1,04, até chegar no 2, você já viu que no mesmo espaço que antes tinha 10 números, agora tem 100. E se eu tivesse dividido em 1000 partes entre o 1 e o 2? Vocês estão percebendo? Nos discretos, você sabe quem é o próximo. Nos que são variáveis contínuas, você não sabe quem é o próximo. Se você tiver duas variáveis contínuas, você sabe quem é a maior, mas não quem é o próximo. Por exemplo, 2,3 e 2,31. Você sabe que 2,31 é maior que 2,3, que se eu colocar um zero aqui, fica 2,30, certo? Mas não quer dizer que depois do vírgula 30 é o 2,31, não. Se eu acrescentar zeros aqui, não altera o número. Então, observa que 2,300
e aqui 2,310, eu sei que quem é maior. Mas entre esse e esse tem, só para citar alguns números, ó, tenho 2,301, 2,302, 2,303, 2,304, certo? Isso numa divisão só de 10 partes entre os dois, ok? Essas são as variáveis contínuas. Geralmente são variáveis como altura, o tempo, que nem aqui, ó, o tempo de permanência. O tempo de permanência, ele é uma variável contínua, porque o menor tempo de permanência aqui foi 30 minutos, que seria meia hora. O maior tempo está 2h45 ou 3 horas, eu não sei, mas de qualquer forma, entre meia hora e 3 horas, existe uma infinidade de horas, porque a hora ela pode ser dividida em minutos, em segundos, segundo em décimos de segundo, em centésimos de segundos, certo? Então, essas são variáveis contínuas. Bom, os nossos primeiros exercícios que vocês vão fazer é só sobre essa parte mesmo. Então, o que vocês têm que saber nessa aula? O que é variável discreta, o que é variável contínua. As discretas e as contínuas são variáveis numéricas, são variáveis quantitativas, que são expressadas por números. E tem também as variáveis qualitativas, que é aquelas que não são representadas por números. Bora aqui o nosso exemplo de novo. O sexo, ela é uma variável que é qualitativa. A resposta vai ser feminino ou masculino. A idade, ela é quantitativa. Agora, ela é quantitativa discreta ou quantitativa contínua? A idade, por si só, seria quantitativa contínua, porque a pessoa pode ter 50 anos e um dia, 50 anos, 3 meses e 2 dias, ou seja, entre 50 anos e 51 anos existem várias respostas. Mas se na pesquisa a pessoa disser que a idade tem que ser em anos inteiros, se lá na pesquisa disser, não, a resposta tem que ser em anos inteiros, aí de 50 vai direto para o 51, do 51 vai para o 52, aí seria discreta. Então, no caso da idade, a priori ela é contínua, mas dependendo da pesquisa, ela pode ser discreta. Se a resposta só puder ser números inteiros, idade inteira, seria discreta. A frequência semanal, essa é quantitativa discreta, porque a frequência semanal é a quantidade de vezes que a pessoa vai ao parque. A quantidade de vezes não pode ser contínua. Ou é uma vez, ou é 2 vezes, ou é 5 vezes, 10 vezes, certo? Não tem, por exemplo, como a pessoa ir 4 vezes e meia no parque, certo? O estado civil é uma variável o quê? É uma variável qualitativa, a resposta não é numérica. O meio de transporte é qualitativo, olha a resposta, é a pé, de carro, de ônibus, não é isso? Pode ter alguém que vá de bicicleta, né? Então ele daria a resposta, não, o meu meio de transporte é bicicleta. O tempo de permanência, o tempo eu já tinha falado nisso, é uma variável quantitativa, representada por números, e a quantitativa contínua, certo? No intervalo entre 0 horas e 3 horas de permanência, pode ter uma gama infinita de resultados, ok? E tem a renda familiar. Agora, a renda familiar, como ela é embora tenha 2 casas decimais, embora ela seja o número aqui, mas essas casas decimais, elas estão limitadas. Como é dinheiro, está limitada, só é dividido em 100 partes. Então, você sabe quem é o próximo. Depois do 12,4 salários, mas ele quer em salários mínimos, então pode aparecer qualquer valor, não é o valor que ele ganha em reais, não, é o valor em salários mínimos. Se fosse em reais, seria discreta, porque a quantidade de casas decimais está restrito a 100 partes, mas como é em salários mínimos, isso aqui pode aparecer várias casas decimais depois da vírgula, ok? Então é uma variável quantitativa contínua. Bom, os exercícios, que é o que vocês vão ter que fazer, estão aqui, ó, é praticamente só para
fazer essa classificação. Eu vou começar aqui com o primeiro, que só como exemplo, os outros vocês terão que fazer, ok? Ó. Ao se cadastrar em um site de comércio eletrônico, o usuário deve preencher um questionário com estas 8 perguntas. Aí as perguntas você tem computador em casa? Quantas vezes por semana você acessa a internet? Numa escala de 0 a 10, qual o seu índice de confiança na segurança do comércio eletrônico? Tem as outras perguntas, eu não vou ler todas, vou aqui para o finalzinho aqui, ó, da pergunta. Cada uma das questões anteriores define uma variável. Classifique-as como qualitativa ou quantitativa. Então, no primeiro é só para dizer se é qualitativa ou quantitativa. Quando é que é qualitativa mesmo? Quando a resposta não é numérica, é tipo uma cor, uma frase, uma palavra, certo? E quantitativa, quando a resposta é numérica. Deixa eu ver aqui nas 4 primeiras, só para vocês verem um exemplo. Você tem computador em casa? Essa aqui é qualitativa, porque ele não está perguntando quantos tem, está perguntando se a pessoa tem computador em casa. Aqui a resposta ou é sim ou é não. Aí a pergunta 2. Quantas vezes por semana você acessa a internet? Aí, ó, observe, quantas vezes por semana? Geralmente, quando perguntam quantas, a resposta vai ser numérica. Então, essa vai ser uma variável quantitativa. 3. Observe que no texto já diz assim, ó, numa escala de 0 a 10, qual o seu índice de confiança na segurança do comércio eletrônico? Ora, a resposta vai ser 0, 1, 2, 2,5, 3, não é isso? Ou seja, ela é quantitativa. A 4. Quantos cartões de crédito você possui? Olha de novo aqui, ó, a palavra quantos. Geralmente, quando tem isso aqui, ó, a resposta é numérica, então quantitativa. Eu não vou responder tudo, senão eu não deixo nada para vocês aqui da primeira questão, né? Então, por hoje vai ser só isso aí, viu? Esse material impresso eu vou mandar para vocês. Bom estudo e tentem resolver as questões.